Bom, meu nome é Felipe e eu vou começar com uma introdução sobre a evolução da bola de futebol ao decorrer da história. A bola de futebol, como objeto principal do futebol, evoluiu junto com o futebol, pois, mesmo sem nada, com somente uma bola, é possível jogar um futebol. Então, os primeiros relatos vêm da China, por volta de 2600 a.C., no qual era realizado um ritual chamado Tsu Tsu, no qual a tribo vencedora chutaria a cabeça do líder da tribo perdedora. Mas a primeira bola de futebol que foi fabricada se data de 1200 a.C., que na América pré-hispânica inicia um jogo chamado Tlati, no qual era jogado com uma bola de borracha dura, cuja finalidade era fazer a batalha entre a luz e a escuridão. Essa bola era feita do látex da seiva da árvore da borracha do Panamá misturada com a seiva da dama da noite. Com essa mistura, se conseguia uma borracha dura e muito pesada, chegando a pesar 5 quilos, tornando um esporte extremamente perigoso. Bom, nessa primeira imagem, nós temos uma pintura de uma representação de uma partida de Tlati, no qual os jogadores usavam todas as partes do corpo para fazer a bola passar sobre esse pequeno buraco na parede. Foi somente no início da Idade Média que apareceram as primeiras bolas que quicavam, fazendo o jogo se tornar bem parecido com o de hoje em dia. A popularização do futebol começou na França e na Inglaterra, com um jogo conhecido como La Soule ou Choule, que significava a sola da bota ou até mesmo chutar. Nesse jogo, normalmente a bola era feita de couro ou madeira e frequentemente tinha um enchimento de musgo ou cabelo ou até tinha o interior feito de bexiga de animais, que fazia a bola ser inflável, mas ao mesmo tempo muito mais fácil de se furar. Nessa segunda imagem, nós temos a bola mais antiga do mundo que foi encontrada. Ela data de em torno de 1500, era feita de couro, o interior era feita de bexiga de porco. Essa bola foi encontrada no castelo da realeza escocesa. Foi somente em 1838, com a descoberta da vulcanização, que houve uma grande melhora na qualidade das bolas de futebol. A vulcanização permitiu a criação de bexigas infláveis que pressionavam o painel externo do couro, fazendo assim a bola ter certas qualidades, como resistência, elasticidade e resistência aos solventes, além de ajudar a resistir ao calor e frio. Nessa terceira imagem, nós temos a bola que foi utilizada na Copa de 1930, a T-Model. A costura dessa bola, como você pode ver, era para inserir a câmara. Essa costura machucava muito a cabeça dos jogadores quando se cabeceada. Já no século XX, com o futebol já estabelecido como conhecemos, foi necessário fazer melhorias na bola. Essa necessidade surgiu pois as bolas eram muito duras, tornando cabecear um ato doloroso e perigoso à saúde dos jogadores. Esse problema era agravado quando chovia, pois as bolas de couro retinham muita água, tornando elas muito mais pesadas. Nessa época, era muito comum feridas na cabeça e no pescoço por causa do futebol. Além disso, as bolas de couro apresentavam durabilidade baixa e inconsistência, de modo que se deformavam muito facilmente. Não era incomum em uma única partida a bola se deformar significativamente. Na época, a solução encontrada para amenizar os problemas de absorção de água e as costuras que machucavam a cabeça dos jogadores foi colocar uma capa de tecido forte sobre o couro. Nessa primeira imagem, nós temos a bola usada na Copa de 1950, no Brasil, a duplo T. A bola ainda era dura e sofreu com a absorção de água, mas comparado aos anteriores que tinham costura, era um grande avanço. Mas foi somente no final da década de 80 e começo de 90 que as bolas se tornaram totalmente sintéticas, se tornando mais leves e resistentes. Essas bolas eram compostas de poliuretano, o qual era usado na parte externa da bola, e poliestireno nas camadas internas, e látex era usada para a construção da bexiga. Na segunda imagem, nós temos a bola da Copa do Mundo de 1986. Essa bola foi a primeira bola feita inteiramente de material sintético. Após a implementação dos polímeros nas bolas de futebol na década de 90, houve uma vasta expansão no uso de polímeros em bolas de futebol ao decorrer dos anos, sendo utilizados diversos polímeros, entre eles o poliuretano, o poliestireno, o polivinilcarbonato e a borracha butílica, o Kevlar, entre outros. Hoje em dia, a bola mais avançada que temos é a Adidas Telstar 18, que foi usada na Copa do Mundo da Rússia de 2018, sendo a primeira bola de futebol com o chip NFC para comunicação.
Nessa terceira imagem, nós temos a Adidas Telstar 18, a bola utilizada na Copa do Mundo de 2018. Essa bola foi feita homenageando a bola da Copa do Mundo de 1970, o qual levava o mesmo nome, Telstar. Olá! Neste bloco estarei falando brevemente sobre os materiais utilizados na construção de uma bola de futebol contemporânea. Primeiramente, nós estamos falando sobre o poliuretano. Este material é utilizado na construção tanto do couro sintético das bolas de futebol, como de sua forração, isto é, a camada entre o couro sintético e a câmara. O motivo da escolha desse material é principalmente seu custo extremamente baixo. Em relação à sua estrutura química, o poliuretano é um polímero o qual é composto a partir de um poliol com pelo menos 2 grupos de hidroxila e um isocenato com pelo menos 2 grupos funcionais. De modo que o poliuretano é classificado como um copolímero alternante, que os monômeros se alternam. A síntese em si é realizada através de radiação ultravioleta ou catalisadores. Adiante nós temos o polivinilcloreto, mais conhecido como PVC. Esse material é utilizado na construção do couro sintético de bolas de futebol. O motivo de sua escolha é sua resistência mecânica razoável, que é o motivo secundário, e sua resistência química, que é o motivo primário. Nota-se que a resistência química vem ao caso, visto que bolas de futebol podem ser usadas em ambientes não limpos, e é interessante que ela seja resistente a pequenos ataques químicos. Em relação à sua síntese, o polivinilcloreto é sintetizado em reatores químicos de grande escala, no qual é introduzido cloreto de vinila, água e aditivos, e é realizada a reação ao longo de um período de tempo, no qual se mantém volume constante e a solução resfriada, obtendo-se como resultado o polivinilcloreto já numa cadeia polimérica. Adiante nós temos o poliéster. Deve-se classificar aqui que o poliéster em questão é o PET, ou tetrafilato de polietileno, como é o seu nome químico, visto que a categoria poliéster abarca muitos polímeros diferentes que possuem ligação extra entre seus monômeros. O PET é usado em bolas de futebol na construção de suas costuras, assim como de seu couro sintético. Em ambos os casos, o motivo é a sua resistência mecânica, assim como sua impermeabilidade. Se bem que pode-se observar que esse é um fato prevalente a todos os polímeros mencionados aqui. Em relação à sua síntese, o PET é sintetizado através de muitas maneiras diferentes, visto que há uma grande importância econômica desse polímero. Um método é chamado síntese por condensação, onde um ácido orgânico e um álcool são postos no reator químico e, através de catalisadores, se conectam, produzindo um subproduto que, dado certo caso, que é o caso que dá nome a esse processo, produz água. Por isso o nome condensação. Nota-se que esse é um processo que já acontece em seres vivos constantemente na síntese de proteínas. Adiante nós temos a borracha de butila. A borracha de butila é usada na construção de câmaras de ar de bolas de futebol contemporâneas. O motivo de sua escolha é sua elasticidade e a sua impermeabilidade a gases, o que é muito importante no contexto de uma bola de futebol, visto que assim a bola permanece cheia, isto é, funcional por mais tempo. Em relação à sua estrutura química, a borracha de butila pode ser classificada como sendo uma borracha sintética, isto é, uma borracha derivada de petróleo que não tem em nenhum momento da sua produção a participação de látex, isto é, borracha natural. A borracha de butila é um copolímero, composto pelos polímeros isopreno e isobutileno. Ambos são derivados da produção de outros polímeros de maior importância no mercado, isto é, são derivados de algum processo, de algum momento do processamento do petróleo. A síntese em si é realizada através do processo chamado de polimerização catiônica, na qual cátions são introduzidos na mistura, que vão promover a polimerização entre os monômeros. Por fim, nós temos o Kevlar, ou, como é o seu nome químico, poliparafenileno. As informações a respeito deste material não são facilmente acessíveis, visto que é um produto patenteado. Nota-se, porém, que ele é sintetizado numa solução, a qual passa por uma fieira, dentro da qual
é removida o material no qual o poliparafileno está soluto e já se tem o polímero finalizado. Como se pode observar na imagem ao lado, as muitas fibras postas juntas que formam a fita. A sua aplicação é essencialmente aquela de costuras de bola de futebol. Nota-se que o motivo não é o custo, mas sim a performance, visto que o custo é elevado, porém a sua eficiência mecânica é muito superior à dos outros materiais nesta lista, de modo que é favorecida sim a durabilidade e a manutenção do formato da bola quando em uso. Isto conclui este segmento da apresentação. Um colega estará dando continuidade à apresentação. Meu nome é Cássio e eu vou falar sobre o algodão e o látex como alternativas de origem renovável aos derivados de petróleo. O algodão, um polímero natural de celulose, apresenta-se como uma alternativa interessante para a realização das costuras da bola. Apesar de inferiores às linhas de poliéster do Kevlar, as linhas do algodão são uma alternativa mais barata, com qualidade bem aceitável para os produtos de caráter não profissional. Já o látex é um caso à parte. Sob certos pontos de vista, o látex possui propriedades que o tornam mais interessante que a borracha de butila para a fabricação das bexigas. O látex é um produto de origem vegetal, o qual consiste numa emulsão de proteínas, alcaloides, resinas, entre muitos outros componentes. Seu componente mais relevante para a produção de látex é, contudo, o isopreno. A borracha natural, ou seja, o látex processado, é feito através de mais de um único processo. Porém, há, em todo caso, o tratamento com ácido fórmico, podendo ou não haver dissolução prévia em amônia ou uma remoção extensa das impurezas. O látex, ou seja, a borracha natural, proporciona uma câmara de ar menos resistente à difusão dos gases, fazendo com que seja reduzido o tempo que a bola é capaz de se manter cheia. Porém, as bexigas de látex são mais leves e elásticas, o que no contexto de uma bola de futebol implica numa maior performance perceptível pelo atleta. Essas características são muito significativas, visto que as bolas usadas no contexto profissional adotam esta tecnologia. Olá, meu nome é Rosiane e eu vou falar sobre o processo de fabricação. Inicialmente, o material é estendido sobre uma máquina de corte para dar formato aos gomos. Geralmente, algumas bolas, de acordo com o padrão FIFA, possuem 11 gomos, sendo eles distribuídos em 3 formatos diferentes, onde são 6 em formato de U, 3 redondos e 3 triangulares. Após o processo de corte, os gomos são adesivados ou pintados em uma máquina de serigrafia. A câmara de ar é fabricada em um processo separado. Em um processo manual, o material é imerso em um molde de semisfera, onde passa por um processo de vulcanização até atingir a textura ideal. Depois, a câmara de ar é imersa na água para verificar se não há vazamentos. Com a câmara de ar já pronta e os gomos já montados, eles são unidos e colocados em uma máquina para passar pelo processo de termoselagem. Para garantir um ótimo padrão de qualidade para que sejam reconhecidas em todo o mundo, a FIFA inseriu padrões a serem seguidos. Para garantir o selo de qualidade, é preciso cumprir com alguns requisitos. A bola precisa ter o peso ideal. O seu peso ideal deve estar entre 410 a 450 gramas. A bola precisa ser perfeitamente redonda, então sua circunferência deve estar entre 62 a 64 centímetros. Sua altura de repique deve estar entre 125 a 150 centímetros. E também é feito o teste de perda de pressão, onde é verificado se a pressão permanece constante durante uma partida. E também é feito o teste de absorção de água, onde é analisada a quantidade de água que a bola pode absorver. E ao final, o peso deve estar elevado a no máximo 15% do seu peso normal. Olá a todos, eu me chamo Bruno. Hoje eu vou falar a respeito dos aspectos de mercado da bola, de produção de bolas do mundo. Uma das regiões que tem uma influência maior em relação à produção de bolas do mundo é a região de Sialkot. Ela produz cerca de 60% das bolas do mundo, uma região do Paquistão.
Ela tem uma história que começa na Primeira Guerra Mundial, quando um comandante precisava que uma bola dele fosse costurada e pediu para o costureiro local que costurasse. O costureiro costurou, ele percebeu que era uma qualidade boa de costura, recomendou para os comandantes perto dele, né, na região, e assim foi crescendo a região. O costureiro foi ensinando outras pessoas e foram criando fábricas. Já na década de 20, a região de Cialcote conseguia exportar cerca de 10 milhões de produtos esportivos para países como Canadá e Egito, e assim a região foi crescendo cada vez mais. Já na década de 60, os líderes políticos viram a importância da região e houve algumas políticas de fomento, como diminuição da taxa de exportação e diminuição do aluguel, cerca de 50% na diminuição do aluguel. Além disso, foi criada uma região apenas para a criação de fábricas, e assim a região acabou prosperando ainda mais com relação à produção de bolas. Acabou chegando no seu auge na década de 90, quando conseguiu produzir cerca de 547 milhões de dólares. Já nessa época, entra no mercado China e Tailândia com as máquinas, na concorrência com o Cialcote, que era uma produção por operários. China e Tailândia conseguem produzir cerca de 50 bolas por dia cada máquina, e a um preço de 4 centavos, enquanto o Cialcote, cada operário consegue produzir cerca de 6 bolas por dia a um preço de 70 centavos de dólar, assim batendo de frente com a concorrência, pois a concorrência de China e Tailândia é difícil de ser batida. Assim, outro problema que Cialcote acabou encontrando foi algumas especificações impostas pela FIFA, principalmente a especificação com relação à esfera da bola, certo? Que só pode ter um desvio de 1,3%. Numa produção manual, é difícil de você conseguir ter um desvio de apenas 1,3%. Assim, houve uma contração do mercado de 90%. De 100 mil trabalhadores, acabou chegando a apenas 10 mil trabalhadores em Cialcote. Esse trabalho ele é considerado informal, eles não têm sindicato, nenhum direito trabalhista em Cialcote, no Paquistão. É um baixo salário, chega a ser apenas 700 libras, mas essa média de 700 libras é o dobro da média salarial do país, que chega a ser apenas 350 libras. Como a região não tem fiscalização, era comum de se conter trabalho infantil. Mas alguns dados a respeito desse mercado é de que são produzidas 40 bilhões de bolas por ano, um número que consegue chegar a 60 bilhões de bolas em anos de Copa do Mundo. É um mercado que acaba gerando 1,2 bilhões de dólares por ano também. São apenas 90 fabricantes FIFA, tendo no Brasil apenas um fabricante FIFA, que fica na cidade de Itabuna, na Bahia, que é uma fábrica da Penalty, que produz da maior elevada classificação da FIFA, que é a S11, e tem cerca de 600 funcionários, com capacidade de produzir 12.300 bolas por mês, só que produz apenas 8.800, trabalha de segunda a sexta, porque eles não produzem só bolas de futebol, eles produzem bolas de vôlei e basquete também. A produção brasileira de bolas é uma produção mais local, regional, não é como a da Penalty ou da Adidas e Nike, que pode ser global ou apenas dos países em que estão inseridos. E uma das cidades que se destaca por essa produção de bolas assim regional é Itapiratiba, no interior de São Paulo, que produzia cerca de 15 mil bolas, mas graças à concorrência chinesa caiu para apenas 5 mil bolas. Essa queda foi dada porque a produção dessa bola no Brasil, feita de GVA, ela é de R$6 o custo, e na China essa bola custa de R$2 a R$3. Então a concorrência chinesa anda quebrando também a produção brasileira de bolas. Agora, a FIFA e Nike andam combatendo esse trabalho infantil que foi dito anteriormente. A FIFA está tendo uma fiscalização maior em Cialcote, e a Nike também diminuiu seus fornecedores e seus parceiros para que ela conseguisse ter uma fiscalização maior. Assim, cerca de 300 crianças perderam seus empregos. A imagem que repercutiu nas mídias foi de Mohamed Ashraf costurando as bolas. Foi por isso que Nike e FIFA começaram a combater o trabalho infantil na região. Essa região repercutiu nas mídias e assim foram criadas muitas críticas, em cima da Nike com relação ao garotinho e o trabalho infantil na região. Essas duas críticas acabam pegando a frase mais memorável da Nike, né, Just Do It, e que acabou influenciando bem a Nike a combater o trabalho infantil. Era isso que eu tinha para falar com relação ao mercado da bola no mundo.
Muito obrigado.